Oi, gente! Gabriel aqui novamente. E continuando o nosso estudo de sensibilidade dos filtros ativos, eu fiz este módulo 2 desta parte para abordar com um pouco mais de detalhes a sensibilidade ativa, ou seja, como que os parâmetros ômega zero e o fator de qualidade do polo Q são afetados pelo ganho finito do amplificador operacional. Vamos lá. Inicialmente, eu informo que para esta análise da função sensibilidade a partir do ganho finito do amplificador operacional em malha aberta, eu tomo aqui a decisão de remover os resistores RB e RA para simplificar um pouco a nossa análise. E então aqui a estrutura do projeto deste filtro e do dimensionamento dos resistores e dos capacitores será em função do projeto para ganho unitário. Enfim, além disso, eu informo que para este filtro a equação característica será dada pela relação 1 mais A vezes em que A é o ganho do meu amplificador e a função de transferência T de S ela será obtida a partir aqui das relações que eu tenho entre os resistores e os capacitores C1, C2, R1 e R2. Esta rede aqui definirá para mim esta função de transferência T de S. É importante mencionar que esta rede ela adiciona à estrutura aqui do nosso circuito polos ao sistema e que a ideia da realimentação utilizando esses amplificadores operacionais é a de manipular esses polos e zeros desta rede T de S e assim obter a resposta desejada do filtro ativo. Por exemplo, eu posso apenas com esses elementos passivos obter uma resposta de filtro considerando onde os polos estarão localizados apenas no eixo real do lado, no semiplano esquerdo do plano S. Agora, com essa estrutura de realimentação, eu consigo criar um par de polos complexo conjugados. E o polinômio dos polos do filtro ativo será igual ao polinômio dos zeros desta rede RC. Mais para frente, quando fizermos a análise com mais cautela, vocês verão a importância desta definição. Enfim, então aqui eu vou analisar agora esta malha desprezando aqui, removendo a estrutura onde eu tenho o meu amplificador operacional. E aí sim, eu vou ter aqui então 3 terminais que eu vou denominá-los de terminal C, que é este terminal, onde eu tenho aqui a minha saída VO, terminal B, que é o terminal aqui da minha entrada, e o meu terminal A, que no caso é este terceiro terminal aqui neste ponto V2, que é conectado ao terminal não inversor do amplificador operacional. O meu interesse aqui, então, agora será analisar esta rede, tomando como referência estes 3 terminais. Para isto, eu vou utilizar aqui do auxílio de 2 ilustrações obtidas aqui do livro do Cedra, onde cada uma aqui dos terminais está nomeado igual à forma que eu coloquei na figura do filtro Sallen-Key. E destaco que o nosso interesse será utilizar esta segunda figura. Eu coloquei a primeira para que eu reforce
a ideia de que é possível eu gerar malhas de realimentação equivalente. Então, reparem aqui como que esta rede, devido aos resistores e os capacitores, caso eu estivesse utilizando uma estrutura aqui com o meu amplificador operacional, com o terminal não inversor aterrado e a realimentação sendo realizada no terminal inversor, esta rede seria a própria minha função TDS. No entanto, como a nossa estrutura aqui há uma realimentação, mas pelo terminal não inversor, esta rede que eu circulei em vermelho, ela vai formar para mim um arranjo 1 menos TDS. Ressalto ainda a importância aqui na minha análise, como eu estou com esses 3 terminais, em que eu vou aterrar o meu terminal B, ou seja, a minha entrada VI, e o meu interesse aqui será o de obter a função de transferência tal que 1 menos T de S será definido pela estrutura VA de S dividido por VC de S. Assim, eu vou concentrar os meus esforços agora em trabalhar levantando a função de transferência da seguinte estrutura. Então, aqui nós temos esta estrutura e eu vou apresentar aqui apenas algumas expressões. Não vou comentá-las, já vou colocá-las um pouco de um modo mais direto para que não deixe o vídeo demasiadamente longo, tá bom? Mas caso tenha alguma dúvida, parem o vídeo e refaçam com calma cada uma das etapas aqui utilizadas. Então, aqui comentando brevemente, tá bom? Eu utilizei essa estrutura aqui embaixo e obtive aqui as relações das correntes no 9E1 e, em seguida, eu obtive aqui a tensão de V2 considerando uma estrutura divisor de tensão a partir da tensão V1. E vou escrever em vermelho aqui que esta função V2 por VO é definida por 1 menos T de S. Assim, manipulando esta expressão, eu consigo obter aqui a minha função de transferência T de S dada por. Aqui então temos a nossa função T de S e a única diferença entre o numerador e o denominador é este termo aqui, tá bom? E eu chamo a atenção. O importante aqui agora é relembrar que esta estrutura T de S, o seu numerador definirá, tá bom? A alocação dos polos do filtro ativo. Então, eu vou limpar este slide aqui e reescrever esta última expressão apenas aqui para discutirmos com mais detalhes esta parte. Eu limpei o slide, reescrevi a função de T de S e eu destaco a informação de que os zeros desta função N de S eles serão iguais aos polos do filtro ativo. Ou seja, eu posso igualar este numerador com a relação que caracteriza a resposta do filtro ativo a partir dos parâmetros ω0 e Q. Feito isto, eu posso pensar então em reescrever agora
T de S a partir das variáveis ω0 e Q. Eu destaco ainda que eu vou utilizar os parâmetros para este projeto aqui da seguinte forma. Resistores R1 e R2 terão o mesmo valor, mas agora há uma diferença entre os valores dos capacitores. Eles não serão mais iguais, tá bom? Pois a ideia deste projeto agora é do filtro com ganho unitário. Enfim, com estas relações, então, ω0 é agora igual a um sobre RC que multiplica 2Q e, com isto, T de S se torna igual e agora sim, com esta relação de T de S, eu posso aplicar aquela relação da equação característica que eu comecei esta apresentação. Eu reescrevo aqui novamente. E aí sim obter as raízes para esta relação 1 mais A vezes T de S. Então aqui, reaplicando esta substituição da função T de S e reescrevendo a equação característica, nós obtemos a expressão que eu escrevi agora em preto. E se colocarmos esta expressão no arranjo S² mais S, que multiplica ω0 N, dividido por Qn, reparem a inclusão deste subíndice N para deixar explícito que são diferentes, tá bom? Tanto essas frequências quanto o fator de polo que nós obtemos para o filtro ativo anteriormente e agora. É possível, então, nesta situação, assumir que ômega N será igual ao meu ômega anterior. Então, este ganho finito ele não afetou, tá bom? Na alocação desta frequência ω0, mas o valor da minha variável Qn, ela ficou definida como Q vezes A mais 1 dividido por A mais 1 mais 2Q ao quadrado. Reparem aqui, então, como que o meu ganho explicitamente modifica o fator de qualidade do polo Q do meu circuito. Aqui, então, se já formos calcular agora sim, finalmente, a sensibilidade de ω0 e de que, em função do ganho finito deste amplificador operacional, é possível encontrar aqui que para ω0 essa sensibilidade será igual a zero. Reparem que não é dependente do ganho do amplificador a obtenção dessa expressão de ω0, então a sua função sensibilidade também será a função sensibilidade para este caso será nula e que para Q, considerando o ganho finito deste amplificador operacional, nós vamos conseguir aproximar por 2Q ao quadrado dividido por A. Desde que você assuma
e é aceitável que o ganho do amplificador é muito maior do que a minha relação 2Q ao quadrado e que também o ganho do meu amplificador é muito maior do que 1. Essas duas premissas são tranquilamente aceitáveis, e aí eu consigo simplificar esta expressão e no momento de calcular aqui a função sensibilidade, eu encontro esta relação aqui igual, aproximada a 2 vezes Q ao quadrado sobre A. Reparem, então, como que a sensibilidade do filtro aumenta de forma quadrática à medida que o meu interesse de projeto é o de elevar este fator Q. Assim, esta informação nos mostra uma limitação na utilização desse tipo de filtro, onde é recomendado que, para projetos de filtros de segunda ordem, utilizando apenas um amplificador operacional, no caso deste filtro Sallen-Key, por exemplo, que limitem esse Q para valores menores do que 10, tá bom? E para, se possível, até mesmo menores do que 5, onde esta característica fará com que a função sensibilidade não possua um valor tão elevado na hora de desvios do ganho em malha aberta deste amplificador. No mais, bons estudos a todos e até breve.